Eu queria boa noite a todos e a todas. Quero dar boas-vindas a todos os convidados, aos diretores da Rari Rio, da Rari Nacional e da Rari dos Estados. Quero agradecer antecipadamente os palestrantes, doutora Elisiane Santos, doutor Marcelo Marques, doutor Paulo Castro, a quem eu efusivamente agradeço a presença. Quero também parabenizar antecipadamente a doutora Sueli Ferreira, diretora de Igualdade Racial da CIE Rio de Janeiro, que muito bem idealizou esse evento e vai conduzi-lo. Eu vou fazer uma breve fala e, logo em seguida, o doutor Matheus, que é o presidente nacional, que também eu quero agradecer, está nos prestigiando hoje aqui, nessa live, nessa quinta-feira. Prezadas amigas, prezados amigos, faço a abertura da nossa live sobre direitos humanos no Brasil, criação do Ministério, a importância da luta para resguardar direitos fundamentais no Brasil, desafios e avanços. E aproveito para agradecer também e para parabenizá-las pelo comprometimento de estarmos aqui hoje, nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Uma quinta-feira pós-carnaval, quando muitos ainda se recuperam, se reabilitam da folia momesca, para discutirmos e refletirmos um pouco sobre o tema tão estigmatizado e tão deturpado quanto a luta e a defesa dos direitos humanos da cidadania. Enquanto uns poucos lucram os milhões com o carnaval, a maioria dos trabalhadores, os que verdadeiramente fazem o carnaval, trabalham em condições precárias e sem os direitos trabalhistas, ou seja, sem os direitos humanos. Em pleno século XXI, infelizmente, as violações dos direitos humanos no Brasil e no mundo são diários e ininterruptos. Portanto, a pauta dos direitos humanos é uma agenda permanente, principalmente no Brasil, onde milhões de pessoas estão desempregadas e no sistema capitalista em que vivemos, desculpa, infelizmente ainda temos no Brasil 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Isso mesmo, 33 milhões de pessoas que passam fome, o que se chama modernamente de insegurança alimentar. Em 2022, a Rede Pensan, que é o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia, apontou que 33 milhões de pessoas não têm garantia do que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. Segundo o portal G1, a população desocupada estava em 8,7 milhões de pessoas em novembro de 2022. No Brasil, cerca de 38,8 milhões de brasileiros trabalham na informalidade, sem vínculo empregatício, sem recolhimento previdenciário, sem nenhum benefício. O país tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, cerca de 25 milhões de residências inadequadas, segundo a Fundação João Pinheiro. São milhares de brasileiros que convivem com a rotina de uma casa precária, sem meios dignos de habitar. E a situação ainda mais crítica para as mulheres, principalmente as chefes de famílias. Elas representam 60% da população
vivendo em residências inadequadas. Nos últimos anos, a política de direitos humanos foi literalmente relegada a segundo plano, dando lugar a uma política de extrema-direita e negação de direitos. Soma-se a isto a alarmante, e ainda temos um número enorme de homicídios, principalmente nas favelas das grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, onde a violência estatal tem promovido chacinas e efetivado uma verdadeira limpeza étnica através de uma necropolítica. Não podemos aceitar a necropolítica como política pública de segurança, onde agentes públicos das forças de segurança se confundem com os que atuam à margem da lei. É nesse cenário desolador que surge a Rede Nacional e a Rede Rio de Janeiro, com o objetivo de se somar às organizações não governamentais que lutam em defesa e pela efetividade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Não podemos esquecer que a sociedade brasileira é extremamente conservadora e, aliada aos meios de comunicação, repudiaram, com forte atuação, o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, instituído no segundo governo Lula, que sofreu forte pressão e foi obrigado a recuar. Apesar dos enormes desafios, a eleição do novo governo federal nos trouxe alívio e uma grande esperança de dias melhores. E as nomeações dos novos ministros são animadores e nos motiva ainda mais a continuar a nossa luta. Muito obrigado, boa noite. Eu passo a palavra para o presidente nacional, doutor Matheus. Agradeço a palavra, presidente José Agripino, desejando uma boa noite a todos, todas e todos. Eu te agradeço, presidente estadual da RARE em Seção do Rio de Janeiro, pelo convite. Uma honra poder participar deste valoroso evento promovido pela RARE Rio de Janeiro. Eu serei breve no meu pronunciamento como presidente da organização nível nacional e representando toda a diretoria executiva nacional da organização e também o conselho fundador da entidade. A rede Ação e Reação Internacional, ela foi desenvolvida já há alguns anos, estava em desenvolvimento. Após a junção de diversas advogados e advogadas, no ano de 2021, especificamente em dezembro de 2021, ela, por intermédio de assembleia, ela foi, então, fundada, instituída formalmente, possui representações em diversos estados da federação e também representante em alguns outros países da América Latina. O objetivo da RARE, enquanto organização não governamental criada, obviamente que era para defender, e para defender e promover os direitos humanos de maneira efetiva, em forma de rede, e também executar ações de ajuda humanitária, não somente no país, no Brasil, mas também nos países em que a organização atuar. Então, brevemente, gostaria de convidar a todos, todas e todos, para conhecerem melhor a entidade, os senhores e senhoras que estão no estado do Rio de Janeiro, um valoroso estado da federação, através do presidente José Agripino, que está fazendo um brilhante, um excepcional trabalho. Conheçam a entidade, senhores e senhoras podem ter acesso ao estatuto social da organização para conhecerem a forma de atuação da entidade. E a entidade ela está aberta
para quem quiser participar e contribuir de forma eficaz para a defesa e promoção dos direitos humanos. Em síntese, é isso. A entidade está sediada nacionalmente na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, e acredito que não tenho mais o que mencionar. Me coloco à disposição dos senhores e das senhoras e desejo a todos e todos também um ótimo evento. Presidente José Agripino, com muita honra, lhe devolvo a palavra. Obrigado, presidente, pela palavra. Como dizem os advogados, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Sueli Ferreira. Seu ponto está fechado, seu som. Boa noite a todas e Boa noite, todos. presidente. É um grande prazer estar com vocês essa noite e honrada em estar participando nessa live inaugural, onde a Rari está fazendo a sua apresentação no Rio de Janeiro, um tema tão relevante. Eu cumprimento ao presidente Dr. Matheus, presidente nacional, o meu presidente José Agripino, presidente do nosso Estado. Muito honrada e agradecida pelo convite. Como falei, estávamos conversando informalmente, precisamos de braços, precisamos estar unidos. Direitos humanos cabe a qualquer pessoa, cabe a todos nós, apesar da Rari ser uma organização de junções de advogados e advogadas, resguardar e lutar pelos direitos humanos é uma missão de qualquer pessoa, e precisamos estar juntos, aliados e juntos nessa luta para um combate e para vislumbrar uma sociedade melhor, justa, com humanidade, humanidade nas profissões, humanidade nas ações, humanidade nas relações, que tudo isso permeia para um bom convívio, uma boa e saudável qualidade de vida. É muito mais que isso, mas ele se reflete basicamente em a gente viver melhor. Quem vive com humanidade respeita o seu espaço, respeita o espaço do outro e sabe comungar com uma vivência idônea, permeando dentro desse trilho, realmente faz uma vida com diferença. Então, é sempre uma honra estar participando de organizações que lutam pelos direitos. Isso a gente sabe que, infelizmente, os minoritários, a parte da sociedade, né, daquela pirâmide lá de baixo, é quem mais sofre. E a gente precisa estar unidos para resguardar esses direitos. Eu sou Sueli Beatriz, estou diretora estadual da Igualdade Racial da Rari, sou também presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB da Barra, sou assistente social, sei que todos nós somos agentes de mudança, tenho alguns outros afazeres, mas o que é importante é ter a consciência do que a gente precisa fazer para crescer enquanto gente, enquanto pessoa, para que a gente consiga deixar o mundo melhor para os nossos. Muitos já fizeram para a gente chegar até aqui, e hoje eu ressalto e agradeço e enalteço toda a nossa ancestralidade que nos conduziu a esse momento de hoje, onde a gente tem liberdade de se reunir, liberdade de conversar, liberdade de se expressar, e, apesar de ainda faltar muito, muitos já fizeram para a gente chegar nesse momento, e a gente jamais pode esquecer dos nossos ancestrais e sabermos que estamos fazendo muito também para deixar um legado para os nossos sucessores. Passo a palavra agora, que eu não sou palestrante, simplesmente vi que eu estou
Eu sou a mediadora, vou fazer a abertura dos trabalhos e das palestras, mas simplesmente é uma boa noite e um agradecimento. Eu passo a palavra agora ao nosso primeiro palestrante, que vai abrilhantar e enriquecer os nossos conhecimentos, o doutor Marcelo Silva Moreira Marques, que é ex-procurador-geral do município do Rio de Janeiro, é advogado militante desde 1994, é professor de Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado e Ciência Política e concorreu ao 5º Constitucional do TJRJ. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente Sueli e Beatriz Ferreira, pelas generosas palavras. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e desejar uma boa noite especial ao nosso presidente nacional, doutor Matheus Victor, ao nosso presidente regional, doutor José Agripino, agradecendo a ele pelo generoso convite que foi formulado a mim, e aos meus colegas demais palestrantes, doutora Elisiane Santos e o doutor Paulo Castro. E uma boa noite, obviamente, estendido a todos e todas os demais presentes aqui na nossa fala. O tema que me foi conferido na organização foi a efetividade dos direitos humanos na Constituição de 1988. Nós sabemos assim que a gente começa as primeiras lições na Faculdade de Direito, que a norma jurídica ela tem plano, né? Tem um plano de vigência, o plano da eficácia e o plano da efetividade, ou seja, a norma existe, tem vigência. A norma está produzindo efeitos, ou seja, ou tem alguma condição de suspensão dos seus efeitos. É o segundo plano da norma. E o terceiro e último é o plano da efetividade, ou seja, o comando daquela norma se efetiva no mundo real, na prática, que é um dos objetivos fins da norma jurídica. Em relação à Constituição de 1988, nós não podemos negar que ela é uma carta das mais avançadas no mundo e, obviamente, em vigor na regulação dos direitos humanos. Então, é uma norma válida, que tem vigência e produz efeitos, porque não são normas que necessitam de regulamentação para serem observadas. Obviamente que a normativa infraconstitucional pode dar detalhamento e determinados contornos. Qual é a grande questão? É a efetividade, né? Nós não temos ainda, e aí a minha fala vai se ater a esse tema especificamente, uma plena efetividade dos direitos humanos previstos na Constituição de forma abstrata e genérica. E o porquê disso, né? É sobre isso que nós vamos aqui tratar nessa nossa breve fala. Deixa eu informar, Bom, falou? Tem alguém com o áudio aberto aí? Para isso, teve alguma colega que na pré... Marcelo, seu áudio fechou. Então, Marcelo, o senhor está sem áudio. Perdão. John Rawls é um autor americano que escreveu uma obra-prima chamada Uma Teoria da Justiça. O que tem a ver John Rawls com essa questão dos direitos humanos? Ele fala de uma palavra chamada véu da ignorância. Ou seja, se cada pessoa voltar um ponto zero, né, um ponto de partida da formação de uma sociedade ideal, e esta pessoa não souber se vai ser mulher, se vai ser homem, se vai ser preto, se vai ser branco, se vai ser pobre, se vai ser rico, se vai ser transexual, se vai ser gay, se vai ser lésbica, essas pessoas tenderiam a, nessa organização social que estaria na estaca zero, construir uma sociedade justa, porque elas não sabem o que elas vão ser. Isso é o que Rawls chama de véu da ignorância. Qual é o grande problema dos direitos humanos? Foi colocado pela nossa colega no início. É que quando os direitos humanos começaram a ser estruturados nos planos normativos constitucionais, não foi possível usar o véu da ignorância, porque as sociedades já existiam. Então, de fato, as estruturas normativas constitucionais de direitos humanos partiram, muitas vezes, vamos analisar até aqui o caso do Brasil, de uma sociedade extremamente desigual entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, em suma, desigualdade de gênero. E então, essa é a principal razão da falta de efetividade dos direitos humanos. Não é o problema da regulação constitucional, ela é muito boa,
Não é o problema da validade, ela é válida. Ao contrário, a nossa Constituição de 88, e isso ela tem de muito moderno, ela deu status de norma constitucional a qualquer tratado que verse sobre direitos humanos, mesmo que ele tenha sido ratificado na ordem jurídica brasileira depois de 1988, que é quando a Constituição entrou em vigor. E mais do que isso, a hermenêutica constitucional, além de emprestar o status de norma constitucional, vem sugerindo que, em caso de conflito entre esse tratado posterior à Constituição e o texto de 1988, esse novel tratado pode prevalecer mesmo contra a Constituição no seu texto originário, caso ele tenha um comando mais favorável à pessoa humana do que o texto original. E nós verificamos essa hermenêutica, inclusive por parte da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, quando se apreciou a questão da vedação da prisão do depositário infiel, né? Que a gente sabe que a nossa Constituição ela prevê duas hipóteses de prisão civil, por dívida e do devedor de pensão alimentícia. Isso é a Constituição lá no seu artigo 5º. E o Pacto São José da Costa Rica, 4 anos depois, em 1992, criou restrições à prisão do depositário infiel e, a partir daí, o nosso judiciário, por orientação da Suprema Corte, não vem considerando válida a prisão do depositário infiel. Então, vejam a que ponto chegou a valorização dos direitos humanos na nossa Constituição no plano normativo, admitindo até a validade de um tratado posterior à Constituição, se colidir com o texto, desde que mais favorável aos direitos humanos. No caso da prisão, obviamente, o direito humano em questão é a liberdade. Então, a liberdade ela foi ampliada com a redução das hipóteses de prisão e se impôs como norma válida do Pacto São José da Costa Rica de 1992. Aliás, a partir de 1988, com a vigência da Constituição atual, vários tratados foram ratificados. Eu aqui mencionei um, que é o Pacto São José da Costa Rica, mas nós temos a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, temos a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Em suma, aí, todos esses tratados ratificados e considerados hoje normas de status constitucional foi objeto, ao longo dos anos que se seguiram ao ano de 1980, objeto de uma precisa e vasta regulamentação infraconstitucional. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, né? Eu não gosto muito desse termo, micro-ordenamentos, né? Mas são normas dirigidas a grupos vulneráveis. Nós temos a Lei Maria da Penha, né? Especificamente para tutelar as mulheres contra a violência doméstica. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Consumidor, as leis de proteção ao meio ambiente, ou seja, as várias gerações de direitos humanos, né? Aqueles de primeira geração ligados à ideia de liberdade, os de segunda geração ligados à questão social, direitos sociais, educação, saúde e por aí vai, e os direitos, né, difusos, coletivos, direito ao meio ambiente, todos eles muito bem consagrados na Constituição. A questão é exatamente essa massa de desigualdade que existe na sociedade brasileira e que aí eu não costumo ser pessimista, né? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa realista. Mas é óbvio que, como o Brasil saiu de um longo período ali de regime militar, que logo, eu já era um estudante de direito em 1988, surgisse ali uma euforia, né? De que a mera regulamentação, bela regulamentação, como aqui acabamos de mencionar, dos direitos humanos na Constituição de 88, gerasse uma euforia. E que muitos depois apelidaram de uma euforia judicialista, ou seja, não está se observando, vamos judicializar o tema, não é? Vamos para a justiça buscar uma melhor tutela da saúde, da educação, do saneamento e por aí vai. Hoje, a leitura que eu faço é que não basta a atuação do Poder Judiciário para a efetivação dos direitos humanos. Ela é importante que aconteça, né? É importante que as pessoas continuem exercendo o seu direito ao acesso à justiça, mas pelo passivo social que o Brasil tem, pelo tamanho das desigualdades, é muito necessário que a sociedade como um todo, e as organizações não governamentais e a sociedade civil, de uma forma geral, se mobilize para pressionar os governos por políticas públicas de efetivação dos direitos humanos, para a redução dessa desigualdade e dos seus mais variados vertentes na área de educação, aliás, especialmente nos chamados direitos
sociais, porque nos direitos ligados à ideia de liberdade, direitos chamados civis e políticos, como se chama nos Estados Unidos, é mais uma abstenção por parte do Estado, ou seja, criar restrições para que o Estado não haja violando os direitos humanos. É a vedação da pena de morte, a vedação da prisão ilegal, proibição da tortura. Em relação a isso, o que se precisa é estruturar melhor mecanismos de fiscalização. A gente sabe que, vez ou outra, nós vemos aí, a própria mídia encontra, né, bons repórteres, encontra situações de trabalho escravo ainda no Brasil, em pleno ano de 2022. Então, o que se precisa aí não é questão de falta de recurso, é de a fiscalização atuar e punir exemplarmente. Mas nos direitos sociais, a saúde, a educação, o transporte, o saneamento, depende de recursos públicos, que a gente sabe que não são suficientes na medida que nós gostaríamos que fosse para que o problema, essa questão da desigualdade e da falta de condição de dignidade humana mínima que assola milhões de brasileiros, como dito aí pelo Zé Agripino, possa ser resolvida com a velocidade que nós gostaríamos. E é importante que a sociedade civil não só clame por aplicação de mais recursos na diminuição dessas desigualdades, mas também, não menos importante, a melhoria da qualidade do gasto público, né? Evitando desperdício, né? Desvios, porque os recursos são escassos, eles são desviados, eles se tornam mais escassos ainda. Então, a sociedade civil ela tem um papel importantíssimo no sentido de pressionar os governos, né? Agora eleitos, na esfera federal, estadual, daqui a 2 anos nós temos eleição municipal, para que as políticas públicas sejam eficientes e usem os poucos recursos disponíveis diante do tamanho do desafio social que o Brasil tem para diminuir essas desigualdades, porque sem isso, os direitos humanos, viu, doutor Zé Agripino, jamais serão efetivos. Eles estarão no plano da norma, mas não estarão ainda no mundo real da forma como nós gostaríamos que fosse. Muita coisa avançou? Sim, com certeza. Mas é muita coisa ainda por fazer, infelizmente, né? A gente sabe dos problemas aí estruturais que o Brasil tem. Então, o véu da ignorância de Bob, infelizmente, a gente não pode ser aplicado lá na estaca zero da formação do povo brasileiro, né? A sociedade ela já é desigual e a gente tem que encarar essa realidade no sentido de transformá-la. Eu estou fazendo um doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, em Direito Público, e lá eu tenho feito um estudo aprofundado nessa questão de direitos humanos, numa linha de pesquisa ligada ao acesso ao Poder Judiciário para exercer o direito à saúde, né? Nós sabemos aqui que a Defensoria Pública tem uma atuação muito digna e muito importante no ajuizamento de uma série de demandas judiciais, postulando medicamentos, né, utensílios, né, quando a pessoa tem um problema de saúde e não consegue encontrar na rede básica. Isso começou com a questão da medicação da AIDS, em 1996, e explodiu hoje no acervo judicial, que não é só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. É o segundo ou terceiro maior acervo, dependendo do Estado, só perde para a execução da dívida ativa, porque quando a gente não paga tributo para os governos vêm em cima de nós, esse é o maior acervo, depois vem a tutela da saúde. Eu imaginava que assim os mais excluídos do nosso Brasil, do nosso país estavam incluídos nessas demandas de tutela à saúde. Para minha tristeza, mesmo aquelas pessoas que procuram a Defensoria Pública não estão entre as partes mais excluídas da nossa sociedade. Eu devo publicar esse estudo dentro em pouco, né? Deve gerar talvez um pequeno livro, um artigo, e devo colocar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Isso é um exemplo de como a judicialização é importante, porque, obviamente, aquelas pessoas que pediram a tutela de medicamentos de tecido de saúde, elas precisam, obviamente, que o juiz faz ali um controle, mas existem pessoas que precisam muito mais e que não recorrem ao judiciário, não recorrem à defensoria. Então, vejam a importância da política pública, né? Porque ninguém melhor do que o Poder Executivo, com toda a sua estrutura que o judiciário não tem, para identificar nos rincões do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, quais são as pessoas mais vulneráveis que precisam das políticas sociais, né? Porque esses direitos sociais, muito mais do que a questão dos direitos ligados à liberdade, porque eles são menos custosos para o Estado, né? O Estado precisa ter mais uma estrutura de fiscalização, porque ele é o principal violador, basta que ele se abstenha, a coisa mais ou menos se assenta. Mas nos direitos sociais, as questões ligadas à saúde, educação, saneamento, transporte, depende de recursos públicos, e aí, obviamente, que
muitos dizem, mas tem um princípio da reserva do possível. A gente sabe que o Estado tem um orçamento, a gente sabe que o orçamento tem que andar junto com o financeiro, mas a gente sabe que o povo brasileiro não pode esperar. Então, a prioridade que a sociedade deve exigir dos governos é que gaste bem, não desvie e aplique em favor dos que mais precisam. Tá? Mas o senhor está falando da questão da liberdade, está tudo resolvido. A gente sabe que não, não é? A gente sabe que hoje o mundo veio aí. A nova forma como as pessoas estão se comunicando, né, através do celular, as pessoas estão mais apaixonadas, né, nos mais variados temas, e muitos chamam isso de polarização, né? A polarização, ela é uma coisa apaixonante. Nós, profissionais de direito, a gente tem que ter um cuidado enorme, não é? Porque a gente sabe que quando o operador do direito ele se envolve nessa paixão, ele pode dar vazão ao lawfare, né, que é o uso do direito para a perseguição do inimigo. Isso é uma coisa que nós, que somos militantes na área de direitos humanos, a gente não pode ser mordido por essa mosca azul. Né? E aí eu vou me recorrer ao véu da ignorância de Bob. Né? Se todos são humanos, na hora que a gente vai desenhar a sociedade ideal, a gente não pode excluir. Se todos são seres humanos, a gente não pode excluir se o sujeito é branco, se o sujeito é preto, se o sujeito é verde, se ele é de esquerda, de direita, certo? A gente não pode ter o direito do inimigo, a gente não pode ser complacente com o lawfare. Não é? Então, e nós somos atores importantíssimos nisso, porque exigir isso das pessoas comuns é mais difícil, porque assim, nós temos um conteúdo de paixão, não é? E que é natural que a gente verbalize nesse mundo hoje muito apaixonante e polarizado, mas nós temos que ter um cuidado enorme para nós não perdermos a nossa coerência, né, na defesa dos direitos humanos para todos, sem distinção de sexo, de crença religiosa, não é? E saber que a sociedade civil é muito importante. Não é? Eu tenho feito estudos também, estudo de casos em comunidades pobres, né? Vejo a importância que as religiões têm, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Não vou aqui mencionar o nome de nenhuma congregação religiosa, mas que precisa ser revelado, né? Para evitar uma desintegração completa das famílias. Né? A fortificação das famílias ela é importante para a construção de uma grande nação e a redução das desigualdades, né? Porque a família é a grande referência, a referência do pai, da mãe. Muitos desses meninos que estão no tráfico, a gente sabe que não é só isso, uma boa parte disso vem da ausência de um pai, de uma mãe. A pobreza, obviamente, que atrai, mas a gente vê nas comunidades pobres a força que tem muitas vezes a religião de manter ali a família minimamente integrada, evitando a entrada de milhares de jovens no crime organizado por uma questão de fé, de propósito de vida, ou seja, a pessoa consegue ali desenvolver um propósito de vida e conseguir escapar das tentações do crime. Tem um trabalho muito interessante também que é feito. Estou dando aqui exemplo do que a sociedade civil pode fazer, né, além do Estado. Que a gente fala do Estado, o poder público, mas nós, sociedade, também podemos fazer uma coisa. Né? Falei das igrejas, mas nós temos uma iniciativa muito interessante, deve ser aqui mencionada e divulgada. Todos nós aqui conhecemos uma ONG chamada Educafro. A Educafro fez um convênio com muita sensibilidade com a AJUF, né? O que é a AJUF? A AJUF é a Associação Nacional dos Juízes Federais. Nesse convênio da AJUF com a Educafro surgiu um curso chamado Magistratura Federal Plural, o nome mais ou menos nessa linha, se eu posso estar errando aqui por um adjetivo ou outro, e que oferece online para os advogados de baixo poder aquisitivo um preparo intelectual para ingressar com êxito na carreira da magistratura federal. Né? Estão ali procuradores, advogados, intelectuais, doando parte do seu tempo para que esses jovens, ou pessoas já com mais idade, possam realizar o sonho de ingressar na magistratura, mesmo sem ter recursos para pagar um curso caro. Então, muitas vezes, a iniciativa de melhorar a realidade, não de mudar o mundo, mas pelo menos de mudar a realidade do que está no nosso entorno, está ao nosso alcance e a gente deve fazer uso disso para tentar melhorar a efetividade dos direitos humanos no nosso país. Eu acho que, em linhas gerais, doutor José Agripino, em relação à efetividade dos direitos humanos, obviamente que eu posso me colocar depois à disposição para as perguntas, mas, assim, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de dizer. E concluindo,
que, infelizmente, os direitos humanos na Constituição de 88, eles estão em vigor, tem uma grande normatividade, uma grande regulação, mas a efetividade ainda está em vias de implementação e só será efetivo conforme a redução da desigualdade for ocorrendo. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Obrigada, doutor Marcelo, pelas suas brilhantes palavras, com muita profundidade. O senhor abordou um tema de grande sensibilidade a todos nós. Muito obrigada pela sua apresentação. Ela realmente vai ao encontro, né? Eu puxando um pouco para o lado da igualdade racial, eu cito que a população negra, né? Eu sei que temos isso, mas a população negra é realmente legitimamente comprovada, tá, por diversas estatísticas. Os negros são a maioria que realmente sofrem com essa desigualdade. Tem várias formas de termos desiguais, mas as vítimas, a população negra, infelizmente, ela é que mais sofre com toda essa desigualdade e com toda essa estruturação que se formou, obviamente, como o senhor bem colocou, que a sociedade já estava formada, né? Então, ela se formou a partir dali, de forma desigual, foi se crescendo. E hoje, nós tivemos, estou falando, está falando, fazendo trabalho de doutorado em saúde, nós tivemos uma palestra com uma doutora psicóloga muito, muito importante, ela é responsável para levar saúde pública para a população de mais necessidade, inclusive liberando alguns direitos sociais para elas. E, estatisticamente, essas pessoas ela não conseguia conceder, porque a população ela é tão sofrida que muitas vezes tem até algumas coisas disponibilizadas a nível de políticas públicas, mas ela é tão tão difícil acessar quem realmente precisa, que eles às vezes não têm nem condição de se legitimar a absorver, a usufruir daquela política. Então, temos muito a fazer ainda, já caminhamos muito, mas ainda temos muito a fazer. E a população negra, infelizmente, ainda está no ápice dessas necessidades, infelizmente. E é para isso que a gente combate tanto tempo. Agradeço as suas palavras e vou passar para o nosso segundo palestrante, nosso querido doutor Paulo Castro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Barra da Tijuca. Ele é conselheiro também da OAB Barra e presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência aos Advogados da OAB do Rio de Janeiro. Ele é secretário das Comissões de Direitos Humanos do IAB, é membro das Comissões de Defesa das Pessoas com Deficiências do IAB, membro da Comissão de Criminologia do IAB e coordenador do Escritório Modelo de Advocacia da SACERJ. Seja bem-vindo, doutor Paulo de Castro, meu presidente, a palavra está com o senhor. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite, doutor Paulo. Muito bem. Quero inicialmente agradecer o convite do doutor José Agripino e da doutora Sueli para participar deste evento. Eu até então não conhecia a entidade RARI e, a partir do momento que tomei conhecimento da existência da mesma, fiquei bastante contente por poder ver o trabalho que ela vem desenvolvendo e ainda quer desenvolver. Então, aproveito também a oportunidade para parabenizar o Dr. Matheus, que é o presidente nacional da RARI, através do qual cumprimento todos os demais. Quero, nessa oportunidade também, parabenizar o Dr. Marcelo Marques pelas brilhantes palavras proferidas e
O que eu queria falar aqui, grande parte dela já foi falada pelo Dr. Marcelo. Tá? Eu peguei mais o tema exatamente como ele foi colocado ali: criação do Ministério, a importância da luta para resguardar direitos fundamentais, desafios e avanços. Quando a gente fala dessa questão de efetividade ou não das normas constitucionais, necessariamente a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e lembrar de um jurista chamado Ferdinand Lassalle. Esse jurista, de origem alemã, ele dizia que a Constituição, são palavras textuais dele, a Constituição, dependendo do governo que tiver, pode ser um mero pedaço de papel. E por que ele se referia às constituições dessa forma? Porque era muito possível que algumas, na época, talvez até depois dele, não dessem efetividade às normas constitucionais. Alguns governos simplesmente passavam por cima das constituições e, na verdade, o que nós víamos era uma não efetividade de algumas normas, principalmente aquelas normas que voltavam-se mais para o social, quando esses governos eram governos autoritários e por aí vai. E aí, quando a gente chega nessa questão da criação de um ministério, necessariamente nós temos que nos lembrar disso. Simplesmente criar um ministério dos direitos humanos pode não significar absolutamente nada, dependendo do governo que o criou. Ele pode simplesmente criar um ministério e não dar efetividade a nenhuma norma, ou quase nenhuma, como nós tivemos no governo anterior. Nós verificamos muito isso. Tá? Questões referentes a direitos humanos serem vilipendiadas, questões referentes a direitos humanos serem omitidas e questões referentes a direitos humanos serem até negadas. Tá? Basta ver o que ocorreu na Fundação Palmares. É o melhor exemplo que nós podemos dar aqui. Mas, felizmente, nós temos hoje uma nova postura. Nós temos um ministro dos Direitos Humanos, que é um militante dos direitos humanos, e acreditamos que, a partir dele, nós possamos efetivamente ter uma gama de direitos implementados através das políticas públicas que podem e devem ser implementadas. Né? Então, a gente vai falar em resguardar direitos fundamentais. É o título, né, da nossa fala aqui, conforme foi proposta, e a gente verifica que os mesmos, né, os direitos fundamentais, eles passam, eles circulam, eles transitam tanto pelo direito público quanto pelo direito privado. Porque a gente, na maioria das vezes, fala muito de direitos humanos, mas se esquece que nós temos também os direitos da personalidade que estão lá regulados pelo Código Civil. E o direito, no dizer do professor Francisco Amaral, ele é essencialmente axiológico, ou seja, ele lida com valores e o primeiro valor que deve ser valorado pelo direito é a pessoa. Não sem razão, o professor Heleno Fragoso,
num de seus livros, quando trata da introdução ao Código Penal, ele fala que, com muita superioridade técnica, o Código Penal de 1940 acabou valorizando os direitos da personalidade, porque até então os códigos penais tratavam, pelo menos colocavam como primeiro bem jurídico protegido o Estado. E o Código Penal de 1940, Código Penal brasileiro, veio e rompeu um pouco essa sistemática ao colocar como primeiro bem jurídico protegido a pessoa. Está lá, a partir do artigo 121 do Código Penal. É o primeiro bem jurídico protegido, é o mais valorado, é o mais valorizado, é a pessoa humana. Nós estamos falando ainda lá de 1940, quando a maioria da legislação penal sofria forte influência do direito penal alemão, parte do italiano também, mas fundamentalmente do direito penal alemão. Tinha ali ainda resquícios da chamada escola de Kiel, que era o direito penal nazista, aquela coisa toda. Mas antes disso, a nossa legislação penal já era uma legislação extremamente dura, principalmente com negros e pobres. Isso está lá atrás ainda, nas consolidações das leis penais, o endurecimento do nosso direito penal a partir da chamada abolição da escravatura, nós tivemos ali uma série de criminalizações até mesmo da cultura do negro. Mas isso aí é só uma pequena divagação. O que nós devemos atentar realmente é que tanto os direitos humanos quanto os direitos da personalidade, eles devem ser tratados, sim, como direitos fundamentais, porque eles tratam de pessoas. São direitos que cuidam das pessoas como existência concreta. São direitos que cuidam da pessoa como ela exatamente é e não pelo que possuem, pelo que tem. Isso aí a gente vai deixar para uma outra influência que nós temos bastante efetiva no nosso direito e na nossa legislação, que é a política neoliberal, que tem sido uma verdadeira fonte do direito do ponto de vista negativo, influenciando de forma bastante efetiva numa visão de favorecimento àqueles que já têm um pouco mais em detrimento daqueles que estão em condição de vulnerabilidade. Essa é a realidade que nós temos na nossa legislação brasileira hoje, na maioria das vezes. E por que a gente diz isso? Porque tanto os direitos da personalidade quanto os direitos humanos, eles são direitos absolutos. E todos, seja o Estado, seja a sociedade, têm o dever de respeitar. A sociedade tem a obrigação de respeitar o direito do outro. O Estado também, mas o Estado tem outra missão, que é a de não permitir que a sociedade e o próprio Estado violem direitos humanos e direitos da personalidade dos demais. E por que, quando a gente chega nesse ponto, o nosso querido Marcelo Marques já falou um pouquinho aqui de tratados internacionais, a gente necessariamente tem que passar pela Convenção de Viena. Isso aí. Porque a Convenção de Viena, recepcionada por um decreto aqui no Brasil, que é o Decreto 7.030, cuida do direito dos tratados. E nós temos lá na Convenção de Viena os artigos 54 e 63, se não me falha a memória, que cuidam das chamadas ius cogens, ou seja, são aquelas situações que não podem ser olvidadas, que não podem ser
suprimidas e não podem deixar de ser aplicadas por algum Estado, mesmo que ele não seja signatário de um tratado ou de uma convenção internacional. Então, respeitar, por exemplo, a soberania de um Estado, respeitar os direitos humanos, são apenas 2 exemplos aqui, da ius cogens. É obrigação, sim. O que rege as questões referentes a tratados e convenções internacionais ainda é, majoritariamente, o princípio da contratualidade, ou seja, nenhum Estado é obrigado a recepcionar, no todo ou em parte, um tratado ou uma convenção internacional. Entretanto, se ela versa sobre direitos humanos, o Estado não pode dizer que não vai cumprir. Essa é a função da ius cogens. Então, não precisa de mais nada. Está aí mais um exemplo de que esses direitos são absolutos, de que exige do Estado o dever de respeitar. Certo? Falou de direitos humanos, tem que respeitar. Não pode dizer, eu não aceito. Tem que aceitar. É a regra. Quais seriam os desafios? Já que o nosso tema aqui fala também de desafios. O maior, talvez, seja a questão da humanização das nossas relações jurídicas e das nossas relações sociais. Sim, porque a sociedade ela necessariamente tem que fazer parte disso. Não é só cobrar do Estado, não é só cobrar políticas públicas, porque é necessário que todos nós, toda a sociedade, esteja engajada nessa questão que diz respeito aos direitos humanos. Não tem como fugir disso. Se nós tivéssemos relações mais amistosas, se nós tivéssemos relações mais humanizadas de um modo geral, e aqui a gente coloca uma questão fundamental, que é a questão da educação também, certamente nós teríamos uma sociedade um pouco melhor, um pouco mais humanizada. É necessário que estejamos atentos a isso. A gente vê uma constante flerte com a barbárie. Nós vemos pessoas matando umas às outras por motivos fúteis, nós vemos pessoas passando pela rua diante de pessoas em condições de vulnerabilidade e ignoram a presença daquelas pessoas que estão na calçada, muitas vezes com fome, até doentes. Nós vemos pessoas ofendendo por uma condição qualquer, seja por uma condição de opção de gênero, seja por uma questão de alguém ser um deficiente, ou seja, há ainda por parte da sociedade uma desumanização nessas relações do dia a dia. Eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de civilidade, talvez nós já pudéssemos avançar um pouquinho mais e não deixar somente para o Estado essa função, essa missão, como se ele tivesse a obrigação de tudo. E nunca podemos nos esquecer que um dos elementos do Estado é o próprio povo, somos nós. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. E quando a gente fala em processo civilizatório, não precisa necessariamente ler o livro do Darcy Ribeiro, não. Nós vamos falar de alguma coisa mais simples. Vamos falar dessa coisa da civilidade do dia a dia, dessa troca que nós devemos ter uns com os outros, no sentido de ajudar o próximo, de colocar os nossos conhecimentos à disposição, porque termos grandes conhecimentos não vale muita coisa se a gente não consegue colocar isso à disposição daqueles que precisam. É necessário que a gente, nesse processo civilizatório e nessa questão da humanização, nós coloquemos também os nossos conhecimentos, ainda que não sejam tantos, à disposição daqueles que precisam.
né? E, por último, a questão dos avanços. A gente só vai conseguir avançar se a gente ultrapassar esses desafios, né? Com uma sociedade mais engajada, com o Estado mais presente, com ações mais efetivas e mais eficazes, como já disse o Dr. Marcelo Marques, porque é dessa forma que nós vamos conseguir atingir a maior parcela de pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e, com isso, quem sabe, inibir um pouco essa desigualdade social que o nosso país vive. A minha fala foi nesse sentido. Eu finalizo aqui trazendo a palavra do Erich Fromm, que ele diz que de nada nos vale todo conhecimento se permanecemos incapazes de nos sensibilizar com o que acontece de mal a outro ser humano. É necessário que a gente se sensibilize, que coloque um pouquinho mais de amor, que coloque um pouquinho mais de empatia, que a gente consiga realmente humanizar não só as nossas relações sociais, mas também as nossas relações jurídicas, né? Aproveito aqui e agradeço a todos pela tolerância de terem me ouvido. Uma boa noite a todos, a todas e todos. Jamais seríamos intolerantes em deixar de lhe ouvir. Realmente, as suas palavras fazem a diferença, elas realmente sensibilizam. Essa humanização e sensibilidade que permeia no amor, no respeito, é aquela cereja do bolo que se precisa aprimorar. Realmente, para que precisamos ter conhecimento, sim, o conhecimento liberta, o saber liberta, e é importante a gente conhecer e poder ajudar com o conhecimento a tudo que a gente pode vir a fazer, nos respaldando das leis, do conhecimento, mas se a gente não tiver a sensibilidade, realmente a gente pode jogar tudo a perder. Então, muito obrigado pelas suas palavras, foram extremamente importantes, corroboraram e agregaram para abrilhantar cada vez mais o nosso evento, e foi realmente um complemento. O doutor Marcelo começou e você finalizou muito bem. Muito obrigada pelas suas palavras, doutor Paulo. Agradeço imensamente tê-lo conosco nessa noite. E agora, já finalizando, quase finalizando o mês de fevereiro, entrando no mês de março, mês das mulheres, lá vem a nossa procuradora, e ela vai fechar o nosso evento com as palavras brilhantes que doutora Elisiane Santos, procuradora do trabalho do MPTRJ, doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da UF. Seja bem-vindo, companheira de gênero, aquela que a gente sabe, né? Nada contra, precisamos de todo o gênero masculino, mas que as mulheres estão batendo no bolão. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Sueli, pela generosa apresentação. Muito boa noite a todas, a todos, a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o doutor Matheus, presidente nacional da RARI, né? Cumprimentar a senhora e o doutor José Agripino, agradecendo também pelo convite para participar dessa noite, desse debate tão importante. Cumprimentar aqui os colegas palestrantes também, que me antecederam com suas preciosas falas. Espero poder trazer alguma reflexão também que possa complementar essas que me antecederam, né? E cumprimentar a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Eu vou iniciar minha fala até reforçando algo que o professor Dr. Paulo, agora, né, que falou, também trouxe, acho, na sua fala, que eu acho que é muito importante a gente pensar, quando estamos falando em direitos humanos,
né, que estamos falando daqueles direitos mais fundamentais para a própria existência humana, né, para a existência e dignidade humana. E existência digna e dignidade da pessoa humana são valores fundantes do nosso Estado Democrático de Direito, a partir da nossa Constituição Cidadã de 1988, que é fruto de muita luta de muitos grupos sociais historicamente discriminados na nossa sociedade brasileira, né? E que eu acho que isso é importante sempre a gente lembrar, né? Porque muitas vezes parece que a legislação está ali e ela chegou assim, né? Foi produzida assim de cima para baixo. Na verdade, não, né? As legislações também e a defesa dos direitos humanos e a conquista de direitos na legislação. E aí o professor Marcelo, que falou antes, estava falando sobre efetividade, eu também vou chegar lá a falar um pouco sobre isso. Mas para que a gente tenha essa conquista do ponto de vista formal também, ela vem de lutas históricas nossas, e nós, especialmente com população negra, né, com mulheres negras de nossos antepassadas escravizados durante quase 400 anos, né, desde sempre em luta. E desde sempre na luta pela conquista de direitos na legislação e pela efetividade desses direitos. Então, assim, voltando aqui à minha introdução, a gente pensar que nós estamos falando desses direitos, que são direitos historicamente negados a grupos que, na nossa sociedade, especialmente no Brasil, né, não tiveram, e muitos ainda vêm lutando para que a sua existência seja validada e reconhecida, né? E reconhecida não só na letra da lei, mas na efetividade das políticas públicas, né? E de governos que sejam comprometidos com essas políticas. E aí eu vou rememorar, né, o quão foi impactante e importante no discurso do ministro Silvio, quando assumiu agora a pasta, né, quando ele vem dizendo, se referindo a todos esses grupos que sofrem essas violências e essas violações de direitos humanos bárbaras, né, como as crianças, especialmente crianças negras, crianças indígenas, crianças com deficiência, pessoas com deficiências, povos indígenas, população LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, população encarcerada, né? Quando ele fala, vocês existem e são valiosos para nós, né? Então, e como isso tocou tanto a tantas pessoas nesse nosso Brasil, de mais de 200 milhões de pessoas, onde o doutor Agripino iniciava aqui na sua fala também, trazendo um retrato do nosso Brasil hoje, da situação, né, de perversidade, de negação de condição de existência mínima a pessoas que estão em situação de miserabilidade, de pobreza absoluta, né? Nós estamos numa condição de país em que mais de 40 milhões estão em condição de insegurança alimentar, né? Sem conseguir, que é um direito humano, né? Um direito humano fundamental e que está lá plenamente e lindamente previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal, mas não está efetivado e não está assegurado. Então, venho trazendo essas reflexões iniciais para nós pensarmos o quanto é relevante, num contexto de governo, de política governamental, que nós tenhamos uma pasta específica e um ministério que cuide dos direitos humanos. E aí eu acho importante também pensarmos, porque no título da live falava em criação do ministério, né? Eu acho que é importante nós pensarmos que nós estamos falando da recriação de um ministério, né? Da reinstituição de um ministério que foi criado inicialmente lá no primeiro governo Lula, no ano 2003, ainda à época na condição de secretaria especial ligada à presidência da República, mas com status de ministério, né? É nesse ano, exatamente 2003, onde se inicia no Brasil, no âmbito dessa organização de governo, né, de governo federal, uma priorização
a meu ver, né, dos direitos humanos na organização da política pública voltada aos direitos humanos. E aí, por que eu fiz essa menção também dessa diversidade de grupos que estão albergados por essa defesa e por essa proteção dos direitos humanos, para a gente entender que existe uma pluralidade e uma diversidade de temas que estão inseridos na competência, na atribuição dessa parte desse ministério. Então, imaginem assim, que é um ministério talvez central, não sei se a gente pode falar em central, mas que tem um papel de centralidade, né, nessa articulação com todos os demais ministérios, com todas as demais pastas de políticas governamentais, porque é um ministério que vai precisar se ocupar da defesa dos direitos desses grupos historicamente discriminados, dialogando de forma intersetorial, né, com todos os outros ministérios, com todas as outras pastas que cuidam dos direitos fundamentais, que são direitos humanos que deveriam ser assegurados a todas as pessoas, né? Ou seja, com a saúde, com a educação, com a cultura, com o trabalho, que é o tema que eu vou me dedicar um pouco mais, porque é a minha área de atuação, mas que é importante dizer, né, com a moradia, com o desenvolvimento social e a segurança alimentar. Então, todos esses outros setores de políticas governamentais, elas precisam estar também inseridas nessas estratégias dessa pasta, que, além disso, vai cuidar de questões ligadas à liberdade de expressão, né, as questões de combate, acho que alguém abriu o microfone, de combate às violências, né, gerais aos discursos de ódio que estão proliferados na sociedade. E temos a notícia, né, a feliz notícia agora da recente criação de um grupo de trabalho que vai tratar desse tema, né? Então, também trata de várias outras questões, inclusive questões ligadas à violência policial. Nós estamos vivendo num país onde um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Isso é uma informação trazida pela ONU. E nós temos CPIs que tratam, né, da questão do genocídio da juventude negra. Então, assim, é extremamente ampla as frentes de atuação, né, e os desafios que se colocam nesse contexto de defesa e promoção de direitos humanos e de políticas públicas, né, dentro desse ministério e dessa pasta. Acho importante dizer, então, né, que a gente tem essa diversidade de questões e grupos vulneráveis que são abarcados pela pasta, um desafio de trabalhar a política de forma intersetorial e também no contexto das interseccionalidades, que acho que alguém que me antecedeu falou um pouco disso também, né? Ou seja, quando todas essas violações e violências elas são ainda agravadas a determinados grupos, como, por exemplo, das mulheres negras que estão no nosso país, aqui na base da pirâmide social, ou seja, nós somos aquele grupo que compõe com maior incidência o trabalho informal, ou seja, sem direitos trabalhistas assegurados, que está numa condição de desemprego também, num maior contingente, e dentro do mercado formal de trabalho, somos nós, mulheres negras, que estamos na faixa também de menor poder, condição, né, remuneratória e salarial. Dito isso, eu acho que nós precisamos pensar, então, que esse ministério ele foi reinstituído e ele foi extinto. E aí eu quero rememorar este momento e esse fato, porque isso vai nos fazer refletir sobre os desafios imensos, né, que esse novo governo assume, e que bom que nós temos um novo governo que tem este perfil e essa composição, né, tão qualificada deste ministério tão importante, tão representativa do ponto de vista de raça, gênero, de comprometimento, né, em relação ao tema, de pessoas que, historicamente, são atuantes na promoção e na defesa dos direitos humanos.
Para além do ministro Silvio Almeida, também vários outros integrantes, eu poderia citar a secretária executiva, né, a doutora Rita Oliveira, que vem da Defensoria Pública da União, com um trabalho importantíssimo, belíssimo, a doutora Isadora Brandão, o doutor Ariel, que assume a pasta da criança e do adolescente, que é um ativista também nos direitos da infância. Então, assim, são pessoas extremamente qualificadas e que têm esse comprometimento político. E aí é importante a gente lembrar que esta pasta que já vinha desenvolvendo um trabalho lá atrás, no período de 2003, né, até quando acontece o golpe com a retirada da presidenta Dilma, e eu me autorizo a usar essa expressão, né, inclusive porque no momento em que o ministro Barroso do TSE reconheceu que não houve crime de responsabilidade, sim, não tenho problemas em afirmar, né, esse contexto do período da história como um golpe, e ali, quando a presidenta Dilma é retirada do seu cargo, para o qual foi legitimamente eleita, né, nós temos a extinção do, então, Ministério chamava Mulher e Direitos Humanos e Igualdade Racial, né, e a reformulação de a substituição por uma outra pasta com um nome muito parecido, mas que já ali não vem dando a continuidade das políticas que vinham acontecendo de forma muito muito impactante, né? Muito impactante no Brasil. E aí posso citar algumas ações, inclusive porque à época eu era no Ministério Público do Trabalho, eu assumia a coordenação nacional da nossa Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil, né? E nesse contexto, com o Ministério Público do Trabalho, nós tínhamos, e ainda, né, temos e integramos as diferentes comissões que tratam da Política Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, da Política Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, da Política Nacional de Prevenção e Combate à Exploração Sexual Infantil. Então, de vários comitês, né, comissões e fóruns que nacionalmente é formado por integrantes de governos, integrantes de sistema de justiça e integrantes da sociedade civil, inclusive representações empresariais, né, debatiam, discutiam e conseguiam ir moldando as diretrizes para as políticas públicas e as políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos, né? Então, ali em 2015, quando temos esse cenário, isso vem num processo de desconstrução e fragilidade, e com o último governo, então, né, vem numa desconstrução absoluta, inclusive com situações assim terríveis de defesas, de ações violadoras de direitos humanos, inclusive, né? E a gente pode, eu não vou usar tanto tempo aqui, mas aí teríamos várias situações para lembrar, envolvendo questões de gênero, orientação sexual, violências, falas reproduzindo racismo, falas enaltecendo o trabalho infantil, falas relativizando a violência, né, e a barbárie que é o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, né? Então, assim, nós tivemos toda essa desconstrução nesses últimos anos, e por isso nós temos hoje essa situação como nós vimos e assistimos agora, recentemente, a tragédia em que estavam os povos indígenas lá na região Yanomami. Inclusive, minha primeira alotação no Ministério Público do Trabalho foi em Roraima. Assim, é uma condição, né, de negação de existência, de vida, de dignidade, que é inadmissível, né? E chegar nesse ponto a que se chegou, nós não temos uma outra explicação que não passe por toda essa desconstrução também de políticas. E aí eu rememoro este fato para nós pensarmos no quão grandes são os desafios para a retomada das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos. E por que eu falo das políticas? Porque eu acho que nós, como juristas, e a maioria dos
participantes aqui, né, que estão nos ouvindo, são da área do direito, e a gente vai ter toda essa produção doutrinária e uma compreensão, né, uma compreensão teórica do que são os direitos humanos, mas eu acho que o nosso grande desafio é como fazer com que isso seja respeitado na prática, né? E isso passa também pela defesa dos direitos humanos na via judicial. Não tenho dúvidas disso, né? Inclusive em questões que envolvem direito privado, como o professor antes mencionou aqui, né, que às vezes a gente esquece, parece que a gente só está falando do direito público, das questões sociais de forma lato, de forma ampla, mas nas questões entre os particulares também nós estamos, muitas vezes, na maioria das vezes, tratando de direitos humanos. E nesse ponto, aí fazendo parênteses, no que diz respeito à nossa atuação e à atuação dos colegas aqui, advogados, né, que exercem a advocacia, eu acho assim, de fundamental importância, sim, que nas suas ações, nas suas peças, ainda que não se trate de um tema, né, que aparentemente seja a violação dos direitos dos povos, não, pode ser talvez a defesa de uma situação de uma mulher que está sofrendo violência doméstica, de uma criança que é vítima de trabalho infantil, de uma senhora que foi resgatada agora numa condição de trabalho escravo doméstico durante mais de 40 anos e ninguém até então havia denunciado, né? Então, em todas essas situações, ainda que no âmbito da defesa privada do direito, é importante sempre trazer as convenções, né, e trazer a fundamentação dos direitos humanos. Mas aí, fechado esse parênteses, o que eu queria dizer aqui dos desafios, né? Eu fui falando, fui me empolgando aqui, aí perdi um pouco a linha aqui do que eu queria falar. Mas, enfim, eu vou trazer já, vou entrar no campo do trabalho, trazendo o seguinte, que às vezes também não prestamos atenção, não nos chama a atenção, né, que o direito ao trabalho e ao trabalho digno, ele é um fator de acesso, né, uma possibilidade de acesso também a outros direitos humanos, né? O trabalho é um direito humano e é um direito fundamental, e é um direito que historicamente foi negado a uma parte da nossa população, que é a população negra, né? E aí eu vou precisar voltar um pouquinho lá no período no pós-abolição, porque se nós pensarmos, e aí falando inclusive da própria CLT, quando ela promulgada em 1943, que ela originariamente excluiu da sua proteção as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores rurais. Quem eram essas pessoas no Brasil? E os informais, que continuam até hoje, né? Quem eram e quem são esses trabalhadores no Brasil? Que desde o início na legislação tiveram negado a sua própria condição de trabalhadores, né? Nós sabemos que é a nossa população negra, 56% da população brasileira, que lá, naquele período, então, superava, né, o contingente de 60%. Então, assim, são várias questões, a gente precisaria de uma outra live só para falar sobre racismo, direitos humanos e direito ao trabalho no Brasil. Mas, assim, já está convidada. Fazendo passando muito rápido assim por esse período, não é difícil entender que essa população que teve historicamente também negado o direito a esse trabalho digno é a população que continua enfrentando as maiores violências no campo do trabalho. Eu posso trazer alguns números. No último ano, nós tivemos mais de 2.500 resgates de trabalhadores em condição de escravidão. Mais de 80% eram negros, né? Quando nós olhamos para o trabalho infantil no Brasil, hoje são mais de 1.800.000 crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Esse dado está desatualizado, tá? Mas é o último dado mais confiável que temos. Mas quase 70% são crianças e adolescentes negros e negras. Nesses dados do IBGE, que é feito pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, nós não temos o contingente de crianças que estão em condição de trabalho nas ruas, que essa, sim, é massivamente negra e negra. Esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, inclusive, né, a questão do trabalho infantil nas ruas. Quando nós olhamos para o trabalho infantil doméstico, são mais de 250.000 meninas,
68% são meninas, e mais de 70% são negras, né? Então, não tem como nós não falarmos de racismo quando estamos falando das violações de direitos humanos também, e do racismo contra a população negra, mas também do racismo contra a população indígena e do racismo contra as populações que vêm de territórios periféricos, de regiões onde há nesse desenvolvimento, entre aspas, desordenado, pautado numa colonialidade, num embranquecimento da população, né, onde também territórios dentro do Brasil foram considerados ou de menor importância, onde os trabalhadores ali não tinham seus direitos assegurados, né? E aí nós vamos ter também o racismo, o preconceito contra nordestino, contra pessoas de regiões que não sejam daquela região onde ocorreu, né, o processo de industrialização com maior incidência e toda a política de branqueamento. É um outro parênteses também que a gente tem que fazer. Bom, e aí o que eu quero dizer com isso? Que nós temos e continuamos, lamentavelmente, com violações gravíssimas de direitos humanos no mundo do trabalho. O Ministério de Direitos Humanos, né, nesse sentido, tem um papel muito importante, e eu estou muito confiante e muito esperançosa de que nós vamos, sim, retomar as políticas, né, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, os programas para migrantes e refugiados, a política nacional de promoção da igualdade racial. Inclusive, é importante que se diga que todo o avanço que nós tivemos, pelo menos do ponto de vista legislativo, isso não pode ser negado, né? Tanto em relação à promulgação do Estatuto da Igualdade Racial do próprio Ministério, que lá, à época em que foi criado, era a secretaria, e hoje também ganhou uma pasta, e que bom que ganhou uma pasta específica, né? É fruto também dessa luta pela construção dos direitos humanos, dessa luta pela promoção dos direitos humanos, pela defesa dos direitos humanos, considerado como uma política central e fundamental de governo, né? E aí isso tem uma outra importância, que é a seguinte, aí eu não quero esquecer de falar também do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque também já tem, assim, tem muitos programas e políticas, inclusive um Programa Nacional de Direitos Humanos já desenhado e iniciado, que certamente acredito que esse novo ministério agora, nessa nova era que se inicia, vai revisitar esses programas, esses planos, atualizá-los, que acho que muitos precisam até de uma atualização, né? E retomar o diálogo social, que foi algo assim, talvez das maiores violências também do que nós perdemos nesses últimos anos, né? Que foi de início a extinção, a tentativa, né, de extinção de quase todos os conselhos dentro dessas estruturas e da estrutura do Ministério de Direitos Humanos. Alguns nós conseguimos restabelecer através de liminar do STF, mas é aquilo que o professor, acho que foi o professor Paulo que falou, a depender do governo, ele está lá formalmente constituído, né? A CONAET, que era o conselho, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, ela foi extinta, depois, em razão de uma ação, ela foi reativada, mas ela não funcionou. Então, nós retrocedemos nas políticas de proteção da infância. Nós retrocedemos, não retrocedemos tanto, porque muitos companheiros combativos continuaram, mesmo nesse cenário adverso, lutando ali na resistência, né, por uma estrutura que já existia e mesmo a contragosto teve que ser mantida. Mas quando não se tem essa política direcionada com uma diretriz nacional, o resultado é realmente o aumento violento, né, das violências e das atrocidades contra os grupos mais vulneráveis, que fazem parte da população brasileira. E aí é importante dizer que quando nós temos a política nacional, né, na esfera governamental federal, isso se reflete também nas políticas de Estado, né, nos planos estaduais e nos planos municipais. E isso foi algo que se perdeu. E eu vou trazer um exemplo claro, que foi o que nós passamos agora, enfrentamos no período de pandemia. Né? Nós tivemos uma situação trágica de milhares de mortes
E nós não tínhamos, por exemplo, um plano nacional de proteção da infância, né, nesse período de pandemia. Por exemplo, né, poderíamos pensar em outras áreas, mas eu estou falando da área da infância, que é uma área também onde eu atuo, e onde tivemos uma atuação nesse sentido, porque era necessário, inclusive porque isso estava impactando na questão do trabalho infantil, teve o fechamento das escolas, teve o prejuízo ao aproveitamento escolar, né, várias situações que afetavam as crianças. E quais eram as crianças afetadas? Não eram as crianças que vêm de uma condição privilegiada, eram as crianças filhas das famílias pobres, pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, né, em situação de rua, que estavam à mercê de qualquer política e qualquer organização nesse âmbito federal. Aí imagine a gente atuando, e aí chegando na atuação do Ministério Público, atuando, por exemplo, nos municípios, sem que tivesse uma política que determinasse, desse essas diretrizes nacionais. E aí, já aqui indo para o encerramento, que acho que todos também devem estar assim, cansados, um pouco cansados, né? Embora o tema seja um tema que nos instigue muito e que nos traga muitas outras reflexões. A questão do ministério, e de um ministério que trate do tema com todas essas nuances e vertentes e pluralidade, e que abrace, né, que abrace todas as vulnerabilidades e as pessoas que estão em condição de negação da sua existência e da sua dignidade, ela é fundamental, inclusive, para a nossa atuação no campo judicial. Porque, vejam bem, quando nós entramos com uma ação civil pública em relação a um resgate, né, de trabalhadores escravizados, por exemplo, e nós não temos a política funcionando de acolhimento, de inserção no trabalho, de elevação, né, de complementação da escolaridade, de retorno à escola, enfim, tudo isso que faz parte da política governamental sendo concretizada, né? E isso é possível realmente através de planos e de fluxos e desse diálogo interinstitucional que deve ocorrer com o governo, sociedade civil, sistema de justiça, todos os atores que fazem parte dessa defesa dos direitos humanos, como foi dito aqui também, que não pode ser só do Ministério, ou só de uma defensora, ou só de um procurador, ou de uma procuradora, ou só de uma instituição, né? Deve ser de todos nós, de cada uma de nós, de cada um de nós, todos, todas, todos. Quando nós não temos essa política, a própria ação ela fica esvaziada, porque ainda que a gente consiga fazer o resgate, a probabilidade daquela pessoa voltar ou continuar numa situação de invisibilidade, de não acesso a direitos, ela é muito grande, né? É quase inevitável. Ela não é, porque temos organizações sociais e o próprio Ministério Público do Trabalho também, que desenvolve projetos que a gente vai tentando suprir essa lacuna onde o Estado não está, né? Mas é uma obrigação do Estado. É uma obrigação do Estado desenvolver essa política. Então, eu acho, indo já para o encerramento, que os principais, né, desafios e avanços, desafios eu trouxe aqui muitos, que eu acho que é a condição em que estamos e chegamos de altos índices de violências e violações à população negra, à população LGBTQIA+, especialmente a população trans, às crianças e adolescentes, às mulheres, né, aos povos indígenas, às populações quilombolas, ribeirinhas, então, tantas vulnerabilidades, pessoas com deficiência. Pensando em todos esses desafios, né, eu acho que o grande avanço que podemos ter é essa retomada desse diálogo com todos esses atores sociais para que estejam dentro, e isso a gente pode também já observar, né, que estão dentro do Ministério também, assumindo diferentes cargos. Isso é importantíssimo, né, porque a gente tem ali não só a representatividade da sociedade brasileira, mas a experiência e a vivência
né? Dessas pessoas que, além de capacidade técnica, têm na sua trajetória também a experiência de vida marcada por essas dores, né? Por essas violações de direitos também, né? Que nós passamos desde que nascemos, posso falar, como mulher negra, né? Que são desafios. Então, e a gente tem, eu acho que esse avanço na composição, a gente tem esse avanço na retomada das políticas, e aí um grande desafio de fazer com que a cultura de direitos humanos, a cultura de paz, a consciência de todas as pessoas sobre ser cidadão, e é interessante que o Ministério agregou o nome cidadania, né? Que não isso é novo, né? Não tinha antes. Então, agora, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, o desafio também de nós levarmos educação e direitos humanos, aqui foi mencionado a Educafro, e tem outras organizações também que trabalham na educação popular, jurídica, né? Na educação e direitos humanos, também é um desafio dessa pasta. Reconhecer, lutar, participar, né? Participar. Então, participação popular nessa promoção, defesa dos direitos humanos e não naturalização das violências, né? Nós não podemos naturalizar, não podemos seguir naturalizando, as denúncias devem ser feitas, o Disque 100 é uma conquista da sociedade e é uma conquista do Ministério de Direitos Humanos lá na sua primeira formatação, e eu acho que é isso, caminharmos para que cada uma, né, e todos e todas e todes possam ter assegurado o seu direito a ter direitos. A minha fala ela se encerraria aqui, só que eu esqueci de mencionar uma questão que eu acho que é de fundamental importância também. Vou pedir licença, doutora Agripina, assim, há um minutinho, mas é importante não perder isso de vista, que essa pasta também tem um papel fundamental em implementar as decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Direitos Humanos. E nós temos várias decisões onde o Estado brasileiro foi condenado. Eu só vou citar 3 relevantes. O caso Simone Diniz, que é um caso de racismo institucional, o caso Fazenda Brasil Verde, que é um caso de trabalho escravo, trabalho infantil e tráfico de pessoas, e o caso Favela Nova Brasília, que é um caso de genocídio em operação policial aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Então, vejam assim, e temos outros, né? Mas vejam assim, o tamanho da importância, né, desse ministério, que é uma possibilidade também de avançarmos na concretização dessas políticas, no cumprimento dessas recomendações e das decisões, dessas condenações do Estado brasileiro na proteção, né, das populações vulneráveis e no combate às violações de direitos humanos. Acho que era isso. Obrigada. Desculpa se eu me estendi um pouco mais. Parabéns, doutora Elisiane. Muito obrigada pelas suas palavras. Realmente, nada diferente do que eu esperava. Realmente me surpreendeu e é sempre uma expectativa boa a gente ouvir a sua reflexão. O Ministério realmente é um órgão que vem a nos fortalecer. Parece que a gente agora, assim, quem estava lutando, quem já estava na luta, se sente com respaldo, um complemento, fortalecido. E quando se vê que ele que é um irmão que tem aquela vivência de dororidade, né? Não vamos falar de sororidade, mas a dororidade ali está presente, porque tem muitas vivências de dores do nosso povo. E a gente se vê ali e vê realmente vários desafios contemplados que vão ser vistos, revistos e revisados, e eu tenho certeza que isso há de reverberar em boas políticas públicas que irão favorecer a todos nós. E, infelizmente, como sempre disse, quem está no ápice está ali os negros, os índios, e os quilombolas, os ribeirinhos e vários outros menos favorecidos da nossa sociedade.
Eu recebi um pedido do doutor Paulo Castro que gostaria de retornar para fazer um complemento de 1 minuto de uma coisa que ele esqueceu de falar. Eu volto a palavra para ele e agradeço imensamente sua participação, doutora Elisiane, foi maravilhosa, parabéns e obrigada. Doutor Paulo, a palavra está contigo para a gente finalizar, e 10 horas já foi. Gente, eu peço desculpa a vocês, primeiramente para parabenizar a doutora Elisiane pela excelente fala. Estava aqui bastante atento às suas palavras e foram bastante significativas para mim. Como nós temos pouco tempo, eu serei breve aqui. O que eu esqueci de falar foi ali naquela parte, quando eu me referi à questão da obrigatoriedade de todos respeitarem os direitos humanos de um modo geral. Eu esqueci de falar o seguinte, que temos o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e lá estão elencados vários direitos humanos, né? Mas a expressão direitos humanos ela não consta lá do artigo 5º, né? Apesar de termos vários exemplos. O artigo 5º ele cuida dos direitos e garantias individuais, né? E o que acontece? A expressão direitos humanos ela consta do artigo 4º da Constituição e ele está elencado onde? Dentro dos princípios fundamentais da República. Logo, os direitos humanos são considerados um princípio fundamental da República e, por isso, ele está acima dos direitos e garantias individuais. Essa foi uma opção do Constituinte de colocar os direitos humanos não lá no artigo 5º, mas sim no artigo 4º, dentro do título da Constituição que cuida dos princípios fundamentais da República. Era só esse adendo que eu esqueci de falar naquele momento. Eu peço desculpa a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bom o seu complemento, está registrado. Acredito que todos os palestrantes já finalizaram. Não sei se alguém gostaria de fazer considerações finais. Está aberto, senão eu já passo a palavra direto para o doutor, nosso presidente José Agripino, para finalizar a nossa live. Alguém gostaria de fazer as considerações finais? Se quiser, só abrir o microfone e está aberto, senão já passo. Então, estamos todos finalizados, né? Doutor José Agripino, pode finalizar, então, Bom, o obrigado. evento. Eu queria primeiro fazer aqui alguns agradecimentos à doutora Mariana Saldanha, advogada criminalista do Estado do Rio Grande do Sul, a doutora Renata Mansur, vice-presidente da OAB Barra da Tijuca, doutora Magna Iruza, advogada, membro da Comissão de Direito Especial do Direito do Trabalho da OAB, da mentoria de várias comissões da OAB, doutora Luciana Manta, presidente do Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro, doutora Diva Maria Gesualdo de Oliveira, presidente do Sindicato dos Contabilistas do município do Rio de Janeiro, doutora Jaqueline Cristina da Silva Santos, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Niterói, doutora Andréia Marques Kramer, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Niterói, o jurista e professor Luiz Fernando Martins, a delegada de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, doutora Gisele do Espírito Santo. Agradecer ao doutor Paulo Santos, ao doutor Marcelo Marques, à doutora Elisiane, que deu uma aula, e, aliás, ela já está convidada para falar de um próximo evento. Queria agradecer também, nós tivemos uma participante da Alemanha que nos prestigiou. Queria agradecer também ao presidente nacional da rádio, doutor Matheus Vitor, a todos os membros das rádios, de todos os estados que nos prestigiaram, e também aos membros da rádio aqui do Rio de Janeiro, e parabenizar a doutora Sueli pela brilhante condução dessa primeira live, que foi um sucesso absoluto. Muito obrigado a todos, estou muito honrado, estou muito feliz
e vamos em frente, teremos muitos outros eventos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.